O céu é escuro porque o sol se pôs, certo? Parece óbvio. Durante o dia, a luz solar se espalha pela atmosfera e pinta o céu de azul. Mas retire a atmosfera da equação e tudo muda. Mesmo com o sol brilhando, o céu seria predominantemente negro, exceto exatamente na direção da estrela. O espaço, por si só, é escuro. Então a pergunta deixa de ser sobre o pôr do sol. Ela se torna muito maior. Por que o universo é escuro? O espaço está repleto de estrelas. Só a Via Láctea abriga entre 100 e 400 bilhões delas. E o universo observável contém algo entre 100 e 200 bilhões de galáxias. É um número quase incompreensível. Se o cosmos for infinito, ou ao menos vasto, a ponto de desafiar qualquer escala, então qualquer direção para onde olharmos deveria terminar na superfície de uma estrela. Cada ponto do céu deveria brilhar, mas não brilha. Se todas essas estrelas emitem luz, e se estão distribuídas em todas as direções, o céu inteiro deveria ser tão luminoso quanto a superfície do Sol. A noite não deveria existir como a conhecemos. No entanto, ela existe, fria, escura e silenciosa. Essa contradição ficou conhecida como paradoxo de Olbers, uma pergunta simples que revelou um problema profundo sobre a natureza do cosmos. Em um universo infinito, eterno e uniformemente preenchido por estrelas, não haveria espaço para a escuridão. As premissas parecem lógicas, a observação, porém, contradiz tudo. Onde está o erro? O que parece apenas uma curiosidade sobre o céu noturno pode ser, na verdade, uma pista sobre a idade, a estrutura e a própria origem do universo. Mas como uma pergunta tão simples conseguiu expor algo tão gigantesco? Durante o dia, o céu é azul por causa da dispersão da luz solar na atmosfera. Sem atmosfera, veríamos um céu negro mesmo com o sol brilhando, exceto na sua direção direta. Isso revela algo fundamental. A escuridão é a condição natural do espaço. Agora surge o dilema central. Se o universo está cheio de estrelas, por que o céu noturno não é completamente iluminado? Nossa galáxia contém centenas de bilhões de estrelas, e existem centenas de bilhões de galáxias espalhadas pelo cosmos observável. São fontes de luz distribuídas em todas as direções. Se o universo fosse infinito e eterno, qualquer linha reta traçada a partir dos nossos olhos eventualmente encontraria a superfície de uma estrela. Cada ponto do céu deveria brilhar como um disco solar distante. A noite deveria ser tão clara quanto o dia, talvez até mais intensa, já que a luz viria de todos os lados ao mesmo tempo. Mas isso não acontece. No século XIX, o astrônomo Heinrich Wilhelm Olbers formalizou essa contradição, que passou a levar seu nome. O paradoxo parte de três premissas simples: universo infinito, eterno e uniformemente preenchido por estrelas. A conclusão lógica seria um céu totalmente luminoso. A observação mostra o oposto. Então, onde está o erro? O universo não é infinito, não é eterno, ou não está distribuído como imaginamos? A escuridão do céu pode não ser ausência de luz, pode ser evidência de algo muito mais profundo. Se a noite é escura, talvez o universo tenha uma história. Mas que tipo de história explicaria essa escuridão? Diante do paradoxo, uma das primeiras hipóteses foi direta. Talvez a luz das estrelas mais distantes seja bloqueada por poeira e gás interestelar. Camadas de matéria espalhadas pelo espaço poderiam absorver a luz antes que ela percorresse distâncias imensas. Assim, o céu permaneceria escuro, não por falta de estrelas, mas porque sua luz estaria sendo interceptada no caminho. Parece plausível, mas há um problema fundamental.
Se essa poeira absorvesse luz por bilhões de anos, ela própria aqueceria, e ao aquecer começaria a emitir radiação. Em outras palavras, a matéria que bloqueasse a luz acabaria brilhando também. O céu continuaria luminoso. A explicação não resolve o paradoxo, apenas o empurra adiante. Outra possibilidade começou a ganhar força. E se o universo não for eterno? Se o cosmos teve um início, então possui idade finita. Isso significa que a luz viaja a um tempo limitado. Só conseguimos enxergar objetos cuja radiação teve tempo suficiente para chegar até nós. A velocidade da luz é finita. Portanto, existe um horizonte observável. Regiões extremamente distantes podem simplesmente ainda não ser visíveis. O paradoxo deixa de ser apenas uma questão de brilho e se transforma em uma questão de tempo. Se o universo teve um começo, a escuridão pode ser o reflexo direto dessa idade limitada. Mas isso abre uma pergunta ainda maior. Se houve um início, o que aconteceu nesse começo? E como ele moldou o céu que vemos hoje? O paradoxo de Olbers parte de uma suposição lógica. Um universo infinito, eterno e uniformemente preenchido por estrelas deveria produzir um céu totalmente brilhante. Cada linha de visão terminaria na superfície de uma estrela. Não haveria escuridão. Mas o céu é escuro. As tentativas iniciais, como a absorção da luz por poeira interestelar, não resolvem o problema. A matéria que absorve energia acaba emitindo energia. O bloqueio não elimina a luz, apenas a transforma. O paradoxo permanece. A solução mais consistente surge quando abandonamos a ideia de um universo eterno. Se o cosmos teve um início, então possui idade finita. Só vemos a luz que teve tempo de chegar até nós. A escuridão não é ausência de estrelas, é limite temporal. O céu escuro não é um problema, é uma evidência. Ele aponta para um universo com história, evolução e começo. Um cosmos onde o tempo importa e onde cada fóton carrega a marca da idade do próprio universo. A pergunta parecia simples. Por que o céu é escuro à noite? Mas talvez a questão real seja outra. Se a escuridão prova que o universo teve um começo, o que mais o céu noturno ainda está tentando revelar?